Olá, eu sou o engenheiro civil Pedro Henrique Leles Brito, formado pela Universidade Federal da Bahia, e eu desenvolvi essa planilha que permite calcular a laje treliçada unidirecional. Para isso, você precisa entrar aqui na tabela de entrada de dados com algumas informações sobre a laje. A primeira dessas informações são as propriedades geométricas da laje, como largura da nervura, altura do elemento de enchimento, largura do elemento de enchimento, altura da capa de concreto, altura útil da laje, comprimento do vão X e comprimento do vão Y. O que seria esse vão X e vão Y? Tem uma imagem aqui embaixo que mostra o que são eles. O vão X é a distância de eixo a eixo dessas vigas aqui paralelas às vigotas. E o vão Y é a distância de eixo a eixo dessas vigas onde as vigotas se apoiam. Aqui embaixo temos também uma ilustração da seção transversal da laje. Temos aqui em cima a capa de concreto e aqui embaixo as nervuras. Entre as nervuras, esse espaço aqui, fica o elemento de enchimento, que geralmente é o bloco de isopor ou a lajota cerâmica. Depois de informar as propriedades geométricas, é preciso informar as propriedades materiais, como FCK do concreto, tensão de escoamento do aço, peso específico do concreto e peso específico do elemento de enchimento. Depois é preciso informar os coeficientes de ponderação, do concreto e do aço. Depois é preciso informar o carregamento de contrapiso, carregamento de revestimento, carregamento de forro, carregamento variável, carga adicional, carga de parede perpendicular às vigotas, carga de parede paralela às vigotas. Depois é preciso informar as bitolas da armadura de flexão. Essa primeira bitola aqui é a bitola das barras do baço inferior da treliça. Se eu não estou enganado, você pode obter essa informação em tabelas do fornecedor da laje. Essa bitola varia de 4,2 mm a 6 mm, se eu não estou enganado. E por fim, você informa aqui a bitola da armadura complementar. A planilha vai calcular se existe necessidade ou não de adicionar armadura complementar. Pronto. Informado todos esses dados aqui na entrada de dados, a planilha vai gerar uma série de resultados que serão apresentados aqui na saída de dados e na tabela de verificações. Aqui na saída de dados é calculado o peso próprio da laje, o carregamento total da laje, esse carregamento distribuído aqui, que é o carregamento que atua numa área de influência acima de uma das nervuras. Esse Z é a distância entre as forças resultantes de compressão e de tração. O X é a distância da linha da fibra mais comprimida de concreto até a linha neutra. Aqui embaixo nós temos os esforços solicitantes, que é o momento fletor característico máximo, o momento fletor de cálculo máximo, a força de compressão resultante e a força de tração resultante. Veja que posicionando o cursor do mouse sobre essas células que possuem essa setinha vermelha aqui no canto superior direito, vai surgir um balãozinho contendo informações sobre essas células. Abaixo aqui é informada a área de aço que é necessário existir em cada uma das vigotas, no baso inferior de cada uma das vigotas. Aqui embaixo é informado o número de barras complementares. Veja que para esses dados aqui informados na entrada de dados, essa laje não vai precisar de barras complementares. E por fim, aqui nós temos a reação nas vigas, ou seja, o carregamento em kN por metro da viga que essa laje aqui aplica nas vigas de apoio. Aqui na tabela de verificações, verificada a distância entre barras complementares, veja que aparece aqui o valor 60. O valor 60 simplesmente é a distância entre as duas barras da treliça, as duas barras inferiores da treliça.
essa distância entre essas duas barras inferiores da treliça geralmente é em torno aí de 60 milímetros. Para que a laje passe nessa verificação, é necessário que a distância entre as barras complementares não seja inferior a 10 milímetros. Se por acaso você colocar os seus dados aqui, os dados da sua laje aqui, e a planilha calcular uma quantidade muito grande de barras complementares, de tal forma que a distância entre essas barras complementares seja inferior a 10 milímetros, o que vai acontecer? A sua laje não vai passar nessa verificação. E como é que você pode resolver esse problema? Você pode colocar essas barras complementares em mais de uma camada. A primeira camada de barras complementares seria colocada pelo fornecedor da laje, dentro daquela base de concreto das vigotas. E a segunda camada seria colocada lá na obra antes da concretagem da laje, em cima daquela capa de concreto das vigotas. A segunda verificação aqui feita pela planilha é quanto ao cisalhamento. Se o esforço cortante de cálculo que atua nos apoios da laje for inferior a esses dois valores aqui, aí a laje não terá problema com ruptura por cisalhamento. E o que são esses valores? O primeiro valor é a força cortante resistente de cálculo relativa à ruína das diagonais comprimidas de concreto. Você pode obter mais informações sobre isso no item 17.4.2 da NBR 6118 de 2014. E o segundo é a força cortante resistente de cálculo relativa à ruína por tração diagonal. Veja que aqui no balãozinho possui algumas informações sobre essa força cortante resistente, e você pode obter mais informações ainda no item 17.4.2 da NBR 6118 de 2014. Para que a laje tenha uma boa ductilidade, é recomendado que esse valor aqui, essa razão de x sobre d, seja inferior a 0,45. Então, sendo inferior a 0,45, sua laje vai passar nessa verificação. É preciso também que a linha neutra esteja compreendida dentro da capa de concreto. Caso a linha neutra esteja compreendida dentro da capa de concreto, sua laje vai passar também nessa outra verificação. Aqui embaixo nós temos algumas observações, e aqui as referências bibliográficas utilizadas para confeccionar essa planilha. Além do estado limite último, a planilha também calcula o estado limite de serviço quanto a deformações excessivas. Basta clicar nessa outra aba aqui. Veja que para realizar esse cálculo você precisa informar alguns dados adicionais para a planilha, que são esses três dados aqui. Mais informações sobre esses dados você pode obter posicionando o cursor do mouse sobre essas células. Então, informando primeiro todos esses dados aqui e mais esses dados adicionais, a planilha irá gerar esses resultados aqui apresentados na saída de dados. O que mais nos interessa desses resultados é a flecha da laje. Essa daqui é a flecha imediata, não é só a flecha imediata, é a flecha imediata e também a flecha a longo prazo devido à fluência. Então, é a contribuição da flecha imediata com a flecha devido à fluência. Então, comparando esse resultado aqui com a flecha admissível, a planilha vai fornecer a informação aqui se a laje passou ou não nessa verificação do estado limite de serviço quanto à deformação excessiva. Depois de finalizar o dimensionamento, para gerar o memorial de cálculo, basta clicar aqui em imprimir memorial. E aqui tem um passo a passo de como a laje foi dimensionada. Aqui no final tem explicando como foi
feita a verificação do estado do limite de serviço também. Se vocês tiverem interesse em adquirir essa planilha, basta clicar no link que segue junto com esse vídeo.